11 de abril de 2020. Apesar dos militares terem ameaçado deixar Bolsonaro de castigo caso ele não se comportasse, ele continua falando e fazendo tudo o que vai contra as recomendações da OMS e da comunidade científica. Eu sou o Thiago Miyagi e esse é o Alguém Segura Essa Criança. A violação do dever principal de Bolsonaro de proteger vidas foi longe demais. Grande parte do governo o trata como um parente difícil que mostra sinais de insanidade. Quem falou isso não fui nem eu, nem os governadores, nem a imprensa brasileira, nem George Soros, nem a Nova Ordem Mundial, nem o Foro de São Paulo. É importante frisar isso, pois pode reparar. Bolsonaro e sua família sempre precisam criar algum grande imaginário inimigo que veio derrubar o presidente mito enquanto ele salva o Brasil do comunismo. Não acredite nessa mentira, coronavírus não existe, gente. Isso é uma mentira inventada, isso é um resfriado que sempre existiu. Venha pra Paulista, não seja rato, não entregue suas vidas na mão dos comunistas. Eles estão acabando com o Brasil. Aqui é Brasil! A bandeira aqui é verde e amarela, a bandeira não é vermelha. Aqui é direito de ir e vir, ou vocês rasgaram a Constituição. Só faltou alguém avisar esse pessoal que o comunismo nunca nem ameaçou chegar no Brasil, né? Bom, mas vamos lá. A afirmação que eu acabei de citar sobre Bolsonaro foi retirada de um artigo da edição deste final de semana da tradicional revista inglesa The Economist, que em português seria O Economista. Bom, acho importante lembrar que ela não é uma revista de esquerda nem socialista. Muito pelo contrário. Pois assim como todo bom patrão, e o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, é um deles, a publicação defende o liberalismo econômico. E retomando aqui a frase do artigo, grande parte do governo trata Bolsonaro como um parente difícil que mostra sinais de insanidade. Bom, eu não sei pra você, mas enquanto eu li essa frase, passou um filme na minha cabeça. Vieram lembranças da eleição de 2018. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Quando eu refletia que Bolsonaro realmente representa uma parte do país, tanto pelo seu desprezo pela ciência, conhecimento formal, instituições, quanto pelo seu machismo, racismo, homofobia e ódio pelas minorias. Afinal, muitos de nós conhecemos ou até temos na família alguém que é assim. Mas uma coisa é ter aquele tio reaça louco que fala merda pra caralho e você ignora tentando preservar aí um mínimo de carinho pela pessoa, né? Mas outra coisa é esse personagem bizarro virar o presidente do seu país, com todas as responsabilidades que o cargo exige e os poderes que ele traz. E sim, desde o começo do mandato, o governo Bolsonaro já fez muita cagada. Porém, é agora, numa situação extrema, que fica ainda mais claro o despreparo desse governo. Na verdade, ao menos pra mim, o despreparo dele já estava claro há muito tempo. O senhor com 28 anos no Congresso, o senhor mesmo já reconheceu que apresentou muito pouca coisa que foi aprovada. O senhor tem apenas dois projetos? Tem uns 500 projetos apresentados. Não, 170 e poucos. O senhor tem que apenas seja dois, 170, não tem problema. o senhor tem apenas dois aprovados. Tá. Nenhum deles das áreas que o senhor diz militar, como por exemplo a segurança pública. Afinal, para um deputado que fica 28 anos no cargo e aprova 2 projetos, chamar de incompetente é praticamente um elogio, né? E o interessante desse vídeo é você ver uma fake news nascendo ali, ó, fresquinha. 500 projetos apresentados. Aí vem o jornalista e... Não, 170 e poucos. Que seja, né? Tá, que seja 170. Ah, pois é, começa a reparar. Tanto Bolsonaro quanto sua família só consegue ganhar os apoiadores através de mentira. Mentira e mentira. Qualquer coisa para desviar a atenção da onde ela deveria realmente estar. Mas voltando pro hoje e pro agora, Bolsonaro continua insistindo que todo mundo deve ir pra rua e seguir vida normal. Apenas os idosos devem ficar em casa. Tem abaixo de 40 anos de idade, não tem que se... Lógico, tem que se preocupar para não transmitir o vírus para outros. Mas para ele, para a tua vida, quase zero esse risco. Devemos sim, no primeiro lugar, cada família cuidar dos mais idosos. Não pode deixar na conta do Estado. Quais são os dados? Quais são as projeções? Ou seja, se a gente seguir o que ele está falando, quantos infectados vamos ter nos próximos meses? Quantas mortes devemos ter nos próximos meses? Se ele realmente tem esse plano arquitetado, com certeza esses números estão aí, certo? Errado. Bolsonaro nunca apresentou nenhum desses números. Porque ele não tem nenhum compromisso com dados, ciência nem fatos. Ele sempre foi o rei do achismo. Vamos lembrar, por exemplo, de 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, hein? O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos
no tocante ao coronavírus. Pois é, enquanto eu gravo esse vídeo, já contabilizamos 1.053 mortes no Brasil confirmadas por coronavírus, sendo que 115 delas foram nas últimas 24 horas. Um dia, 115 mortes. Já são 253 mortes a mais do que ele previu que seria o total de mortes no país. Isso porque os governadores foram responsáveis e fizeram a quarentena. Mas e agora? Bolsonaro veio a público humildemente pedir desculpa, se uniu com os governadores e finalmente está seguindo a OMS e todos os países do mundo? Não. Ele segue indo totalmente contra as recomendações da OMS e de toda a comunidade científica. Que merda, hein? Sabia não? Só na última semana, foram mais de 3 saídas pelas ruas de Brasília, gerando aglomeração por onde ele passava. Na mais recente, ontem, ele chegou a limpar o nariz com a mão e logo na sequência cumprimentar uma idosa. Isso mesmo. Se ele ainda fosse aquele tio louco largado que ninguém tá nem aí, tudo bem. Mas não, hoje ele é o presidente da República. E ele se aproveita do fato de ter uma parte da população que o considera um mito inquestionável e que segue tudo o que ele fala, o que ele faz. Ele vira, então, um péssimo exemplo que sim, começa a ser seguido. Mentira! Covid-19 não existe! Estão superfaturando os números! As ruas, povo do Brasil! As ruas, povo do Brasil! Patriotas de todo o Brasil, patriotas de São Paulo, nós precisamos de vocês nas ruas. E como consequência, essa semana, todas as capitais registraram um aumento grande de movimentação nas ruas. Assim como vimos cenas como essa. As pessoas vão ter que ligar aqui para o hospital para saber como estão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Peço desculpas aí a você. Beleza, a gente super pode discutir a qualidade da programação da Globo de uma forma mais tranquila e menos violenta. Mas peraí, o Bolsonaro tem razão? Olha, se fosse eu, repórter, não perdi a oportunidade. Continuava ao vivo e falava, então vem aqui. O mundo inteiro tá parado. Até o Trump, que é ídolo do seu mito Bolsonaro, também parou os Estados Unidos. E só o Bolsonaro tá certo? Conta pra gente como é isso. Argumente. Tem essa outra cena que inclusive é forte, mas representa bem o espírito bolsonarista. Ignorância, violência e ódio aos mais pobres. Ninguém tá ajudando porque não tá correndo dinheiro, esse negócio... Davi. Esse negócio tá tudo parado aí na cidade. Dá mais 50. Tem que ajudar. Dá mais 5 aqui. Essa cidade aí tá... O pessoal tá tudo... Eu queria perguntar um negócio pra você mais perto. Para sair a filmagem. Você chega a ganhar até quanto por dia? Por dia? Vai trabalhar, vagabundo, filha da puta. Quer mais um? Vai lá, senhor. Pois é, eu vou te dar uma chance pra adivinhar em quem que esse cara votou. Aliás, não só votou, ele é tesoureiro do PSL de Itabaporã. Sim, é tesoureiro do mesmo partido que elegeu o Bolsonaro. Mas que puta coincidência maluca, né, meu? Quem diria? É por isso que eu digo, nem todo mundo que votou no Bolsonaro é violento, ignorante, machista, racista, homofóbico, odeia pobre. Muitos foram enganados, mas toda pessoa que tem orgulho de ser assim, votou consciente no Bolsonaro. Teve até um ato organizado por grupos neonazistas para defender Bolsonaro depois de declarações homofóbicas e racistas que ele deu no CQC. Aliás, um dos grandes puxa-sacos do presidente e que ainda insiste em tentar convencer as pessoas a ir pra rua sem apresentar nenhum estudo, ou em alguns casos, distorcendo os estudos que já existem, é o Osmar Terra. Não adianta encerrar as pessoas em casa, não adianta fechar as pessoas em casa, porque muitas pessoas que vão ficar fechadas em casa já estão com vírus, mesmo não tendo sintoma, e vão contaminar os outros. E a contaminação vai se dar dentro de casa muito maior do que fora de casa. Não precisa ser especialista para saber o quão errado está esse senhor. Segundo ele, é mais arriscado a gente ficar convivendo só com poucas pessoas nas nossas casas do que conviver com essas mesmas pessoas, mais os ambientes e pessoas que a gente cruzaria na rua durante o dia. É tipo você tá atravessando a pé um rio, a água tá batendo na cintura, você não quer se molhar mais, aí o Osmar Terra grita pra você, mergulhe e vem nadando, você vai se molhar muito menos, eu garanto. Pode confiar em mim. E sabe o que é o pior? Os bolsonaristas estão confiando. Às vezes parece que a gente tá no meio de um filme de terror e comédia ao mesmo tempo.
Ah, mas para você que está em casa trabalhando de home office, salário garantido, comida na geladeira, fica fácil falar, né? E as pessoas que não têm reserva financeira e não podem trabalhar de casa? Pois é, tá aí uma questão muito importante, mas tem que ser vista pelo ângulo correto. Pois toda essa crise está escancarando algo que a gente já sabe: a gigantesca desigualdade social do nosso país. Mas vamos tentar entender a ordem de prioridades. Bom, a quarentena não é, ou pelo menos não deveria ser, uma escolha. Todos os países que estão com casos crescentes de coronavírus estão aplicando a quarentena. As raras e cada vez mais raras exceções são países que optaram por fazer testes em massa e isolar as pessoas que, mesmo sem sintomas, já estão com o vírus. E esse não é o caso do Brasil. Relativamente, nós somos um dos países que está menos fazendo testes. E o Brasil? O Brasil não fez 7 milhões como os Estados Unidos, não fez 7 mil por milhão como os Estados Unidos, ou 15 mil por milhão que nem a Itália, ou como a Alemanha, ou como a Coreia. O Brasil fez 296 testes por milhão de habitantes. No total, o Brasil fez 62 mil, praticamente 63 mil testes para a população inteira desde que essa epidemia começou. 63 testes versus 2.532.000 nos Estados Unidos. Então, a verdade que nós devemos saber enquanto brasileiros é que o Brasil diagnostica muito pouco porque não testa ninguém. E o Brasil não está, na ausência do teste, o Brasil não está computando nas estatísticas oficiais as síndromes respiratórias agudas. Há um ano, 3% das internações hospitalares eram por síndrome respiratória aguda. Há um ano atrás. Esse número cresceu para praticamente 80% da ocupação hospitalar. O aumento em números reais de casos foi de 500% no período. Nem esses casos não estão contando como coronavírus. Nesse caso, fazer ou não fazer a quarentena significa preservar milhares, talvez até milhões de vidas. Então já entendemos que a quarentena não é uma questão de opção, é inegociável. A partir daí, o que se espera de um presidente? Que cuide de toda a sua população, mas principalmente dos mais necessitados, aqueles que podem passar por necessidades básicas, comida, lugar para dormir e um próprio atendimento de saúde. Mas foi apenas essa semana, e com algumas burocracias, que começaram a ser distribuídos os R$600 da renda mínima emergencial. Que, como vimos no meu último vídeo, afinal, já faz mais de 15 dias que o governo anunciou algumas medidas para socorrer os bancos. Não poderia ter pensado no trabalhador naquele momento também? Esse auxílio de R$600, é importante deixar claro que depois que o Congresso levantou a bola, sabe qual foi a proposta do governo? Paulo Guedes e sua equipe apresentaram a proposta de R$200 por trabalhador, 3 vezes menos. Então, vamos lá para ficar claro. Ajuda aos bancos. Congratulations! Ajuda ao povo necessitado. E cestas básicas? Cadê o exército espalhado por esse país distribuindo cesta básica para quem passa fome? Afinal, muitas pessoas não têm as condições burocráticas ou não estão conseguindo sacar esses R$600. Então, quando alguém te acusar de não ligar para o povo quando você defende a quarentena, tenta lembrar desses fatos para a pessoa perceber que quem não está nem aí para o povo é o Bolsonaro. Para quem acompanha o Bolsonaro há mais tempo, não é nenhuma novidade o desprezo dele pelos pobres. Essas pessoas reclamam que não tem emprego, vai ser patrão. Defender empregado dá mais voto. Agora a verdade é o patrão. Não adianta eu fazer média. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Maldade? Não entendo que seja maldade. Ah, mas no meio de uma pandemia a gente não deveria politizar essas questões. Pelo contrário, é aí que vem a importância de politizarmos sim. Afinal, o sucesso de cada país no combate ao coronavírus depende muito dos seus governantes e gestores. Tanto durante como após a pandemia, vai ser muito importante a gente pensar quais são as correntes e partidos políticos que acreditam sim que o Estado deve interferir na economia em favor dos mais pobres. Bom, se você ainda não sabe a resposta, eu já vou te dar um spoiler. Nenhum deles é de direita, muito menos de extrema direita. E aí que está a importância da gente discutir e debater política sim. Pois foi justamente a falta de consciência política um dos principais fatores para o nosso país eleger um cara tão despreparado, desonesto, violento e elitista como o Bolsonaro. Um exemplo bem curioso disso que eu estou falando rolou na live de antes de ontem do Bruno e Marrone.
O Bruno, demonstrando ter noção de que vive num dos países mais desiguais do mundo, desabafou sobre o fato de alguns terem tanto e outros tantos terem tão pouco. Uma coisinha só, comunismo, capitalismo. Eu acho que tem que equilibrar mais, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. E eu acho que tem que ser mais equilibrado. Tem cara que tem dinheiro aí para 500 encarnações para frente, não tem necessidade. Ele só vive 70 anos. Pois é, Bruno. Bem-vindo ao campo da esquerda. Vamos discutir a possibilidade de implantar um imposto progressivo, onde quem tem mais paga mais? Vamos pensar em taxação de grandes fortunas, mas grandes mesmo? Assim como a criação de novos impostos para bancos, que têm lucros exorbitantes sem devolver nada para a sociedade. Que tal a gente pensar em tanto aumentar como criar os programas sociais ligados à renda, saúde, lazer e educação? Ou seja, que tal a gente ter um Estado que, diferente do que o Paulo Guedes pensa, faça assim uma intervenção em favor dos mais pobres? O Bruno ali demonstrou, pelo menos nas ideias, ser um grande esquerdopata. Esses esquerdistas aí, viu? Mas aí, eis que numa total falta de coerência de ideias políticas, essa é a frase que ele me solta no fim da live. Deus acima de tudo. Brasil acima de todos. Pois é, a clássica frase usada por Bolsonaro. Ele falou um pouco errado do acima de todos, acima de tudo, mas até aí o próprio Bolsonaro já fez isso também. E termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo. Brasil acima de todos. É isso aí. Agradeço por mais esse vídeo. E bom, eu queria falar que como eu tô começando com essa história, tô super aberto a sugestão, ideia, ajuda. Então, se você tem alguma ideia de formato, conteúdo, tema, assunto, manda pra mim. E aqui estão minhas redes. Em todas as minhas redes, /Thiago Miag ou @Thiago Miag, não tem erro. É só seguir, chegar, curtir, assistir, compartilhar. Bom, é isso aí. Somos nós.